Salve pessoal, tá pronto pra mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partir pra história então? A Torre dos Julgamentos selecionou todos os candidatos adequados da Terra. Por favor, selecione sua dificuldade. Seong-Yoon-han era apenas um garoto quando seus pais foram mortos por monstros liberados durante uma calamidade misteriosa chamada Ruptura da Masmorra. 7 anos depois, Seung-Yan fica arrasado ao descobrir que todos os seus esforços para se tornar um caçador, guerreiros ferozes que caçam, destroem monstros, foram completamente em vão, pois seus atributos de combate não aumentaram nem um pouco. O mundo de Seong-Yan vira de cabeça para baixo quando ele aceita um convite para entrar na Torre dos Julgamentos, um reino sobrenatural onde os desafiantes devem superar provações que os colocam contra monstros e humanos. A Torre dos Julgamentos abriu as portas e puxou geral. Agora é só escolher a dificuldade de tentar não morrer. Seong-Han passou a vida treinando para ser um caçador top, mas tem um detalhe, os status dele estão no negativo. 7 anos de grind pra nada, meu parceiro. Aí do nada, ele recebe um convite para entrar na Torre dos Julgamentos, onde o desafio é enfrentar monstros, humanos e provavelmente a própria paciência. Agora resta saber, ele vai finalmente virar um guerreiro brabo ou só mudar de CEP pra morrer diferente? 7 anos atrás, foi o dia em que tudo mudou em apenas um piscar de olhos. Nosso acabou por causa de uma calamidade chamada Dungeon Break. Não dava nem sequer para contar a quantidade de pessoas que perderam a vida devido ao caos que se instaurou depois disso, incluindo os pais de protagonistas. Ele perdeu tudo que ele tinha na vida em apenas um piscar de olhos em um único dia. E chorando lágrimas de sangue, ele jurou para si próprio que se tornaria um caçador e acabaria com a raça de todos os monstros que estavam prejudicando o seu mundo. E agora, 7 anos depois do evento, acabou de ser expulso da academia de treinamento de caçadores. E como era de se esperar, o protagonista já estava bastante frustrado com esse fato que acabou de acontecer. Sentado em um banco de praça, pensando sobre essa recente expulsão. O seu professor chamou por ele, alegando que iria direto ao ponto. Explica para o protagonista que eles não queriam que ele continuasse indo para a academia mais. O protagonista claramente não entendeu de primeiro motivo disso. E tenta perguntar o motivo que eles queriam deixar ele para trás, já que isso foi muito repentino. O professor explica que, para ser honesta, a maioria das pessoas que despertaram receberam treinamento em uma academia de caçadores por vários meses, e logo em seguida se tornaram caçadores. Pelo menos essa era uma regra que atingia as pessoas normais. O problema é que já fazem 7 anos que o protagonista começou a treinar com eles, então que o professor acaba pegando um pouco pesado com ele, dizendo que ele não tinha nenhuma esperança, mas se tornar um caçador como ele era um lixo. Se continuasse deixando ele treinar com eles, todo mundo iria pensar que a academia deles era um lixo também. E professor gente fina, né? De volta ao presente, o protagonista também não consegue entender o motivo dos seus status não terem aumentado minimamente. Foi então que ele se deparou com a mãe conversando com a sua filha, perguntando para sua filha se ela ainda se lembrava de como seu pai morreu. A garotinha empolgada falava que se lembrava, alegando que o pai dela foi muito bravo quando os monstros atacaram. Ele ficou de pé e ajudou o máximo de pessoas que ele conseguiu até o final. A mãe confirma e então pergunta para ela se ela se lembrava que eles deveriam fazer quando a vida ficasse mais difícil. E então a garota fala que eles tinham que ser bravos e nunca desistir. E o protagonista captou cada palavra que acabou de escutar. A mãe e a filha agora estavam se abraçando e elas permanecem em aproximação do protagonista, o qual estava se curvando para agradecer às duas e de imediato saiu correndo. Elas estavam certas. O protagonista se esforçou o máximo que conseguiu durante 7 anos. E por causa disso, ele não tinha mais uma mentalidade de desistir tão facilmente assim das coisas. Ele nunca desistiria, para ser mais exato. Mais tarde, naquela noite, o protagonista tinha saído correndo para chegar até a casa de seu treinador. Quando ele bate na porta e o seu treinador abre, ele pergunta o motivo da sua visita. E o protagonista pede pela última vez para o seu treinador dar para ele uma última chance de fazer o teste de caçadores, alegando que não poderia desistir nesse momento. Não sei o certo motivo disso, mas quando o seu treinador escutou isso, ficou extremamente irritado e fala para o protagonista que ele acreditava que ele não estava entendendo o que queria dizer. Questiona se ele estava reclamando sobre todo o dinheiro que desperdiçou e ainda com raiva falava que daria um reembolso pelas taxas que ele pagou. O protagonista fala para ele que não era sobre dinheiro, mas não sabe o motivo ao certo. Mesmo assim, ele acabou levando um soco no rosto e o fez sair voando. Mas eu não digo é nada. Seu instrutor se retira dali falando que era sempre sobre dinheiro e ele deveria apenas aceitar isso, já que não passava de lixo. O protagonista agora estava derrotado de frente para uma lata de lixo
enquanto chovia. Enquanto ele estava nessa situação completamente triste, se questionava sobre o que faria para alcançar o seu objetivo. Foi então que uma mensagem aparece ao seu lado, falando que as torres dos desafios saudavam a sua força de vontade. Ele fica um pouco confuso sobre o que estava acontecendo, e a poça d'água que estava embaixo dele acaba se transformando em um portal, fazendo com que ele fosse mandado para outro lugar dali, enquanto gritava por ajuda. Seu instrutor sai e dentro da casa, extremamente irritado, mas percebe que não tinha mais ninguém ali, e pega o boné que estava no chão e joga no lixo. O protagonista agora estava se afogando quando caiu dentro do portal e logo acabou saindo da água e ficou flutuando. Apareceu outra mensagem alegando que a Torre dos Desafios selecionou todos os desafiantes que valeu a pena ao redor do planeta Terra. E o protagonista, quando repara esse nome novamente, se questiona-se se seria outra calamidade ou algo do tipo. O sistema pede para ele selecionar o nível de dificuldade, alegando que essa recompensa que ele vai receber aumenta de acordo com o nível de dificuldade. O protagonista não tinha ideia sobre o que estava acontecendo ali, mas o seu instinto estava dizendo uma coisa lá em seu interior. Não poderia desperdiçar essa oportunidade de jeito nenhum. Então ele acaba apertando o botão de dificuldade do sistema. Começa a ser teletransportado para outro lugar. O sistema mandou outra mensagem desejando que ele encontre satisfação no final da sua jornada. Em um momento ele seria mandado para o nível 1 da Torre dos Desafios. Para o novo lar, meu querido. O protagonista agora, em uma passe de mágica, foi mandado para um deserto. O sistema aparece novamente, entregando para ele uma espada. Explica para ele que o tema desse desafio seria sobrevivência. E como recompensa por completar, receberia um traço inato. E basicamente é um tipo de característica que cada pessoa tem ao nascer. O protagonista entregou seu coração e alma completamente, focado nos treinos durante esses 7 anos que passaram, e agora ele finalmente estava perto de conseguir o desbloqueamento de seu braço inato. Ele estava tão empolgado que não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas sabia que deveria pegar aquela espada mais rápido possível. E assim que ele tentou se mexer, sentiu uma vibração na areia que ele estava pisando. Uma enorme criatura sai dali. O sistema avisa para ele que os desafios acabaram de começar, e é revelado para a gente que a dificuldade que ele selecionou foi o modo difícil. Ele agora estava de frente para um golem de areia. O protagonista ainda estava bastante surpreso com o nível da criatura que apareceu em sua frente. O sistema avisa para ele que ele deveria sobreviver contra esse golem de areia até o tempo limite acabar. E o protagonista agora só tinha 2 minutos para sobreviver o máximo que conseguisse. E enquanto ele corria, o sistema avisa para ele que a sua penalidade por falhar nessa missão seria a sua morte. Uma penalidade bem leve, como podemos ver, né? Essa notícia completamente agradável de sua penalidade seria simplesmente a sua morte. O protagonista estava correndo mais do que nunca, enquanto se questionava como ele iria conseguir derrotar um golem de areia daquele nível. Essa criatura na sua frente parecia bastante lenta, mas estava ficando mais rápida com o passar do tempo, e provavelmente a areia que estava fazendo isso já que era o monstro dela. O protagonista definitivamente não tem estamina para continuar correndo por 9 minutos inteiros dessa criatura. O sistema falou para ele sobreviver, mas tudo que ele deu para o protagonista foi apenas uma espada normal, e aparentava que eles obviamente estavam tentando fazer com que ele falhasse. Ele estava em uma situação que basicamente morreria fugindo, ou se ficasse para enfrentar a criatura, essa basicamente era a sua maior dúvida. Sobre o que fazer nesse momento, ainda não conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra essa coisa gigante que estava na sua frente. Memórias das pessoas colocando ele para baixo encheram a sua mente. As pessoas ouviam como um motivo de piada por ser tão fraco e sem talentos. Enquanto corria, começava a se questionar se ele iria continuar vivendo desse jeito e enfrentar a morte de um covarde. Ele não deveria manter esse tipo de pensamento na cabeça, já que acabou treinando para ser um caçador durante longos 7 anos. E ele tinha mais conhecimento teórico do que a maioria dos caçadores ativos. E se ele continuasse fugindo desse jeito, não seria nada bom para ele. Ele deveria encontrar alguma outra forma de sobreviver até esse tempo acabar. E já que monstros do tipo Golem são eliminados quando você destrói o seu núcleo de pedra, mas já a situação em que ele estava não tinha nenhuma chance de conseguir alcançar o seu núcleo de pedra. Nesse caso, ele precisava pegar uma vantagem de altura para bater de frente com o núcleo. E então sai correndo em direção a uma elevação de areia e pula em direção à criatura, para acabar logo com essa peste. Golem, de maneira surpreendente, acabou perdendo o equilíbrio por causa dessa investida desastrosa do protagonista, o qual nesse momento conseguiu encontrar uma brecha para atingir o núcleo de pedra da criatura. Com a espada ele atingiu o núcleo de pedra, mas acabou causando só uma rachadura nele. Esse núcleo era muito mais duro do que ele esperava, e isso acabou atrapalhando um pouco seus planos. Ainda de pé na criatura, ele queria tentar fazer isso mais uma vez, mas logo foi agarrado pela mão da criatura, que o tirou de cima dele de imediato. Enquanto ele era arrastado pelo monstro, as pessoas que o atormentaram
sobre ele ser fraco estavam dominando a sua mente e isso só estava deixando ele com mais raiva ainda. E acaba juntando o resto de força que tinha dentro dele e joga a espada no centro de seu núcleo, fazendo com que ele fosse imediatamente destruído. E o sistema logo avisa para ele que o núcleo de pedra do golem de areia acabou de ser destruído. Ainda faltavam 7 minutos para o tempo limite esgotar, mas ele já tinha completado o tutorial, pelo menos de acordo com o que estava escrito no sistema. O golem, assim que foi derrotado, acabou se autodestruindo em uma poeira que se foi junto da areia. O protagonista estava agora se perguntando se ele realmente conseguiu matar um golem de areia daquela maneira, e ainda por cima estava surpreso pelo fato dele próprio ter conseguido derrotar uma criatura, mesmo não tendo sido tão fácil. Ele ficaria com o tempo por isso. O sistema parabenizou por ter conseguido completar o nível da Torre dos Desafios, e agora ele receberia sua recompensa do traço inato. E além disso, também obteve 1000 pontos extras, uma habilidade de regeneração rápida e mais um bônus de 500 pontos. E ao receber tudo isso, ele ainda não conseguiu acreditar e nem descrever o que estava sentindo nesse momento. Ele deu seu sangue, suor e lágrimas para treinar com tudo que tinha durante esses 7 anos que se passaram. E ainda sempre foi motivo de piada entre os alunos e era ridicularizado o tempo todo. E então o sistema avisa para ele que estava desbloqueando seu traço inato. E agora ele tinha o dom da necromancia. Bem up, por sinal. O protagonista acreditava que dessa vez ele conseguiria se tornar um caçador também. Mas a primeira coisa que ele tinha que fazer, acima de tudo, era sobreviver ao que estava vindo pela frente, naquela torre dos desafios. Foi então que uma grande massa de energia vermelha apareceu na sua frente e ele estava se questionando sobre o que seria isso. Algum tipo de energia estava saindo dos restos que sobraram do cadáver do golem. O protagonista aproxima o seu dedo para tocar e o sistema avisa que isso estava ativando a sua habilidade necromancia e pergunta se ele gostaria de absorver o espírito do cadáver do golem de areia. O protagonista estava se questionando sobre essa parte de absorver o espírito e provavelmente isso em alguma relação com esse seu novo traço inato que ele acabou de conseguir. E logo de imediato, ele acaba confirmando e aquela grande massa de energia vermelha vai na direção dele. Depois de um tempo, o sistema visto para o protagonista tinha que ele conseguiu absorver com sucesso o espírito do cadáver do golem de areia. E por causa dessa absorção, o seu nível de habilidades aumentou em 7%. O sistema avisa para ele que o número de possessões de espíritos mortos já estavam contabilizando. E esse foi o seu primeiro de 5 restantes. O protagonista nesse momento conseguia sentir o espírito daquele cadáver dentro dele. E provavelmente seria essa mesma sensação que ele teria quando absorvesse qualquer tipo de espírito. Mas a sua maior dúvida nesse momento era o modo que ele iria utilizar essa coisa. O sistema então avisa para ele que receberia um aumento permanente de seus status devido ao uso desse espírito. Ele acabou recebendo um aumento de 3 pontos na sua força e a sua estamina aumentou em 2 pontos também. E ele conseguia sentir que estava ficando mais forte. Aos poucos vai dando a volta por cima. Seus status finalmente conseguiriam subir. Anteriormente ele não conseguia obter nenhum resultado nesse status durante aqueles 7 anos que ele passou treinando atualmente. Chegou a um ponto que ele não conseguia imaginar que seus status iriam aumentar permanentemente que nem agora. O protagonista agora se questionava sobre a possibilidade dele retornar à sua realidade e se tornar um caçador com essas habilidades que ele recebeu. Foi então que o sistema, como se estivesse conectado com ele, abriu de imediato um portal ao seu lado dizendo que ele deveria voltar para o lobby. O protagonista começa a andar em direção ao portal, alegando que parece próprio que só tem uma maneira de descobrir o que era aquilo e entra no portal. Ele acabou caindo de uma grande altura, fazendo com que ele ficasse extremamente machucado, que a primeira coisa que ele fez foi reclamar, alegando que estava em uma forma até demais. Foi aí que a sua habilidade de regeneração rápida começou a se ativar e ele ainda não tinha entendido o motivo disso. Seus machucados desapareceram em apenas um piscar de olhos. E ele acabou ficando surpreso pelo fato de que provavelmente seria curado mesmo depois daqueles desafios que passou. O protagonista agora estava em um grande quarto, lugar imenso, por ironia dos destinos só tinha apenas uma cama, mas ele esquece isso alegando que pelo menos deveria ser minimamente grato por ter uma cama, então se joga nela. Tem que ser humilde em situações assim mesmo, bom garoto. Ele agora deitado em sua cama confortável, se questiona sobre o que ele deveria fazer agora, principalmente sobre a possibilidade de ele conseguir sair dessa torre quando quisesse. Mas falando sobre escolhas, ele não sabia o motivo ao certo das coisas e colocaram ele ali, teriam trazido em primeiro lugar. Foi então que o sistema apareceu novamente para ele, dizendo que ele agora conseguia utilizar 5 comandos, ou de informação, o da loja, o da comunidade, inventário e desafios. Então pede para ele falar algum desses comandos em voz alta, para ver como funcionava. Então chama pelo desafio para ver
do que aconteceria. E aparece outra mensagem no sistema alegando que ele tinha 23 horas e 21 minutos até aparecer o desafio do nível 2. Provavelmente colocaram aquela cama ali para ele conseguir dormir durante essas horas longas e cansativas. O protagonista não ficou nada surpreso ao perceber que teria outro tipo de desafio esperando pela frente. Ele então aproveita para utilizar o comando de comunidade. Foi aí que ele se deparou com vários comentários de pessoas interagindo entre si. A maioria se perguntava sobre o que estava acontecendo, outros se questionavam se era outra grande calamidade. Basicamente uma comunidade completa de pessoas que estavam interagindo entre si, assim como outras pela internet. E o protagonista logo achou isso bastante similar com aquelas mídias sociais dentro dos jogos. E nota também que as conversas estavam um grande caos. E não apenas isso, parecia que tinha uma mistura aleatória de caçadores ativos e civis normais ali. Uma mistura bem estranha por sinal. Um sino de notificação interrompe a conversa do pessoal e então aparece uma mensagem avisando que o administrador acabou de entrar no chat. E por causa disso, ninguém deveria mandar mais mensagens. Foi então que o administrador falou para todos ali que tinha uma coisa para anunciar para todos os seus desafiantes que completaram o desafio do tutorial. O protagonista, quando escuta sobre essas supostas novidades, acaba ficando empolgado, já que provavelmente ele diria como eles conseguiriam voltar para o mundo real. E ele precisaria prestar bastante atenção em cada detalhe. O administrador então começa a explicar como eles utilizariam os pontos que conseguiriam completando o desafio do tutorial. Os pontos podem ser usados como uma moeda normal dentro da torre dos desafios, principalmente dentro da loja deles no sistema. Mas um adendo é que eles também poderiam utilizar uma função da comunidade para dar e receber pontos. Então avisa que eles não poderiam nem sequer tomar um gole de água se não tivessem pontos dentro da torre e os desafios. Esses pontos só conseguiram ser adquiridos dentro dos desafios. Ver esse tipo de aviso deixou o protagonista bastante surpreso com um único método de conseguir esses pontos. Em outras palavras, ele teria que fazer tudo o que conseguisse para se acostumar a essa torre e conseguir os seus pontos para sobreviver com o máximo que conseguisse. Se ele não podia nem beber um pouco de água sem esses pontos, a sua única maneira de sobreviver ali dentro seria completar os desafios para conseguir o máximo de pontos possíveis. O administrador então fala que esse era o fim de seus avisos e se retira do chat de conversa. O protagonista nesse momento estava refletindo sobre o fato de estar muito próximo de se tornar o caçador e tudo o que precisava fazer era apenas voltar para casa. Ele então olha para a espada alegando que tinha um pressentimento que teria que usar mais coisas além daquilo. E então usa o comando da loja. Chegou a hora das comprinhas, né, meninas? Um tempo depois de pegar alguns itens para si próprio e testar, ele já aceitou o seu tipo de atividade e começa a treinar que nem um louco para aperfeiçoar o que, ao cair exausto no chão, quase de imediato, acaba se levantando por causa de sua habilidade de cura, que tinha uma reação surpreendente. Praticamente agora ele poderia deixar quantas vezes quisesse sem se cansar. E a sua única preocupação desse momento vai ser a sua alimentação. Já querendo, acabou se importando muito com isso na hora de comprar as coisas dentro da loja do sistema. Nesse momento ele tem apenas 40 pontos sobrando e sem os bônus extras da recompensa, ele não teria tido pontos suficientes para comprar o seu escudo. E o tempo passa voando. Restam apenas 17 minutos e 17 segundos para ele ir até o nível 2. Anteriormente, na sala de conversas virtual, estava praticamente cheia de pessoas, mas atualmente estava um silêncio praticamente mortal, já que a segunda fase estava chegando e ele se questionava constantemente se conseguiria sobreviver dessa vez, mas consegue encher os seus olhos de determinação afirmando para si próprio que ele vai ter que sobreviver não importa o que aconteça. Com apenas alguns segundos restantes, assim que a contagem acabou, o sistema pergunta se ele gostaria de participar do nível 2 e ele de imediato confirma e entra no portal. Com a sua dificuldade selecionada, ainda sendo um modo difícil, ele agora estava em uma floresta completamente desconhecida. O sistema do jogo avisa para ele que o tema dessa fase seria assassinato. Alega para ele que deveria assassinar o chefe dos orcs dentro do limite estipulado. E logo abaixo do protagonista estava o acampamento de orcs que ele precisa lidar. E a sua única preocupação desse momento seria descobrir um método de matar o chefe deles sem levantar suspeitas entre as várias criaturas. Se chamar a atenção de tudinho ao mesmo tempo, vai se lascar até demais, viu? Geralmente, se um acampamento de orcs dentro de uma dungeon tem uma grande quantidade de monstros, provavelmente cada um deles vai ter uma certa função e categoria lá dentro, como se fosse um grupo de jogadores com várias classes, e o protagonista não tinha certeza se ele conseguiria lidar contra algum orc caçador sozinho, mas o seu problema verdadeiro
é que tinha bastante deles. Lidar com uma grande quantidade de monstros dessa vai requer uma grande quantidade de pessoas de um bom nível. Basicamente, era quase impossível ele fazer isso tudo sozinho. Então começa a elaborar um plano para si próprio. Ele então decide dar uma recuada para fazer alguma estratégia melhor e que dê certo. Ele então confecciona uma tocha e coloca dentro de seu inventário virtual. E por incrível que pareça, ele fica surpreso que isso deu certo. Os orcs podem parecer bastante preguiçosos, mas na verdade, eles até que trabalham bastante. Os caçadores sempre saem de manhã para caçar alguma coisa e nunca retornam até terem pego algo. Então, basicamente, ele teria que aproveitar desse tempo. Ele teria que aproveitar essa oportunidade para não ter dificuldades na questão de vantagem numérica. E seu método principal para lutar com os restantes seria utilizar o elemento do fogo. De acordo com a Associação dos Caçadores, os orcs sentinela não ficam sempre de guarda. Quando eles precisam comer ou descansar, geralmente voltam para dentro da base e ele aproveita esse tempo para atear fogo na floresta e fica ao redor do acampamento. Quando esse seu incêndio se espalhar ao redor de tudo, ele vai ficar despreocupado sobre a chegada de algum orc caçador. Aqui o bichinho foi esperto pelo menos. O protagonista precisa lidar com os monstros que foram até a floresta para tentar apagar o incêndio. Ele aproveita que agora a desvantagem não estava tão alta e mata um deles pelas costas. O sistema avisa para ele que a sua necromancia foi ativada. Pergunta se ele gostaria de absorver o espírito morto desse monstro. E ao confirmar, ele novamente fica cercado por energia vermelha e absorve a alma. E o sistema avisa para ele que, como ele absorveu o seu nível de habilidade, aumentou em 9%. Assim que o processo de absorção terminou, ele acabou sendo surpreendido com a chegada de um orc sentinela na sua retaguarda. A diferença de força era bastante visível, mas quando ele começa a aumentar um pouco de seus status, consegue ficar mais forte. Depois de uma boa luta, ele consegue acabar com o sentinela. Ao absorver o espírito desses sentinelas gigantes, o sistema avisa para ele que ele conseguiu um aumento permanente de seu status, absorvendo aquele espírito. E com isso, a estamina aumentou em 4 pontos, a sua força aumentou em 2 pontos, e a sua agilidade aumentou em 3 pontos também, o que era uma coisa bastante boa, já que provavelmente isso facilitaria bastante as suas futuras lutas que estavam próximas. Com a floresta em chamas, ele começa a avançar para dentro do acampamento dos monstros. Já era nítida a preocupação das criaturas ao vê-lo. Fudeu, Berg. Agora que ele absorveu um monstro sentinela, a sua força estaria maior do que a dos normais que estavam por ali. Dito e feito, ele conseguiu eliminar os monstros normais, e os mais fortes ele acabou tendo um pouco mais de dificuldade na luta. E enquanto lutava contra um deles, percebeu que os sentinelas já não estavam mais próximos do chefe deles, o que indicava que provavelmente eles tinham desistido dessa tática e agora estavam fazendo algum plano, o que também significa que basicamente os sentinelas são o seu único obstáculo a superar. E com essa determinação ele derrota mais um sentinela com um golpe em seu peito, e depois disso acaba sendo surpreendido com a magia de fogo sendo arremessada pelo orc chefe. A criatura, quando percebe que a sua grande magia de fogo não conseguiu derrotar ele, fica extremamente surpreso ao vê-la ainda de pé. Enquanto isso, o sistema avisa para o protagonista que ele conseguiu desbloquear uma conquista chamada Entre o Fogo e as Chamas, começa a utilizar suas habilidades para se recuperar, e olha no fundo dos olhos da criatura falando que ele está morto. Caminhando lentamente em direção ao chefe, consegue decepar os seus 2 braços ao mesmo tempo, antes de a criatura lançar outra magia de fogo em sua direção, e o monstro acaba correndo para dentro de sua cabana, fugindo aparentando estar completamente assustada do protagonista, e ele acompanha a criatura até dentro da cabana e percebe que o monstro estava abraçado com alguns filhotes de orcs. Ele começa a ficar com pena das pequenas criaturas, mas a sua pena logo se mostrou um erro, já que esses filhotes na verdade queriam lutar também. Um deles, que agarrou a sua perna, puxa uma adaga e vai até a sua direção, mas logo é impedido com o protagonista usando o punho de sua espada para atingir a sua cabeça. E depois de matar cada um ali dentro daquela cabana, o sistema parabeniza alegando que ele conseguiu completar o nível 2 da Torre dos Desafios. Ainda bem que acabou, já tava ficando com sentimentos confusos aqui. Um pouco depois disso, o protagonista estava reparando que não conseguiria utilizar mais o seu escudo, já que estava bastante desgastado, e ele devia a sua vida àquele objeto de madeira. Ao perceber que dentro da sala de conversas não tinha muitas pessoas, provavelmente indicava que a maioria dos desafiantes não conseguiriam chegar até ali, mas logo foi surpreendido com uma mensagem dizendo que utilizou uma de suas perguntas para encontrar um jeito de retornar ao planeta Terra. E o protagonista, quando escuta isso, obviamente acaba ficando bastante surpreso
surpreso com o fato de existir um caminho para voltar ao seu planeta natal. Então acabou se lembrando que essa informação na verdade é um dos 5 comandos programados que eles podem utilizar dentro da Torre dos Desafios. Esse comando da informação permite que o usuário submeta uma pergunta a qual vai ser respondida pelos administradores, e o usuário vai ter o direito de mandar uma pergunta a cada vez que subir de nível. Na sala de conversa da comunidade, os jogadores entraram em um consenso que todos eles deveriam compartilhar as informações que conseguiriam através dessas informações que poderiam utilizar dentro do sistema. Basicamente era um network que eles conseguiriam se ajudar simultaneamente. E agora eles estão a informação que basicamente quando o usuário alcançar o nível 5 poderão temporariamente adquirir umas pedras de retorno que permitirão que eles retornem para o planeta Terra por uns dias. E a partir do nível 8 eles terão o direito de acessar uma versão expandida do sistema, que eles têm a oportunidade de comprar o item que pode mandá-lo de volta para a Terra permanentemente. É um bom negócio, não? Eu faria esse acordo. Se ele conseguisse retornar para o planeta Terra, mantendo esses seus novos poderes, poderia fazer o seu nome sendo um grande caçador. E seria praticamente imparável se tivesse esses poderes lá. Mas agora ele ainda estava no nível 2 e restavam mais 6 níveis pela frente até chegar lá. Mas ele deveria olhar pelo lado bom, já que os seus status eram basicamente petrificados e agora eles já estavam quase alcançando o nível 20. Ele então decide absorver algum dos espíritos que adquiriu com as últimas lutas naquela cabana e percebe que teve um baita aumento de seus status. Ele estava se sentindo mais poderoso do que nunca e basicamente era assim que era a sensação de ultrapassar os limites humanos. Depois de brincar bastante e correr que nem um louco, acaba se esbarrando com uma parede de concreto e cai no chão. O protagonista repara que conseguiu fazer um grande progresso rápido, mas provavelmente o seu corpo ainda não conseguiria lidar com tudo aquilo de uma vez. Aproveita para abrir a sua loja e compra um escudo de madeira morta que custou 2.100 pontos de sua conta. Esse foi um escudo criado por um mago das trevas, utilizando um tronco de uma enorme árvore morta. E esse escudo tem um buff ativado depois do usuário começar a perder pontos de vida. Ele então abre o seu inventário alegando que já estava na hora de utilizar os itens de recompensa que ele conseguiu dos outros níveis. Agora que ia ficar interessante, ele então abre o seu inventário e pega uma espada negra que tem um bônus de acréscimo de magia negra. E também pega um manto de assassino, o qual permite que todos os seus traços rastreáveis sejam diminuídos em 10%. A sua agilidade aumenta em 5 pontos e também consegue um efeito mágico que aumenta a sua velocidade de movimento em 15% por minuto, porém vai ter um cooldown de 24 horas até usar novamente. E agora que ele estava na beca, vai ter a certeza que vai conseguir usar com maestria todos os seus novos itens e status antes do próximo estágio. Então começa o seu longo e intenso treinamento. E não apenas isso, ele também vai se tornar mais forte do que qualquer um já sonhou alcançar. Um longo período depois, finalmente, ele agora estava entrando dentro do nível 3 da Torre dos Desafios, a qual a dificuldade já estava selecionada no modo difícil, como sempre. E o tema desse desafio seria duelo. E o protagonista fica surpreso de descobrir que o local em que aconteceria o nível era dentro de uma caverna. Foi então que o sistema avisa para ele que em 10 segundos o Guardião da Escuridão vai aparecer. E agora ele começa a ficar um pouco preocupado, já que não tinha nenhum aviso de onde o ataque viria. Estava basicamente sendo que nem aquele golem de areia, e depois da contagem regressiva acabar, o Guardião aparece de forma sorrateira e atinge o protagonista rindo da cara dele. Já chega debochando essa peste, eu deixava não. Mesmo tendo sido atingido, o protagonista se recuperou facilmente e começa a lutar contra ele. E agora afastados um do outro, aquela criatura extremamente bizarra olhava sorrindo para ele. A habilidade do protagonista de regeneração rápida acaba se ativando e o recupera daquele corte que levou no começo. Uma curiosidade interessante é que se ele não tivesse conseguido se desviar no último segundo, teria sofrido um dano muito pior. E ao observar a criatura em sua frente, percebe que ela estava basicamente imitando a sua postura de luta. Então tem uma teoria de que provavelmente estaria imitando todos os seus movimentos, mas só tinha uma maneira de descobrir se era verdade. Avançando em sua direção, ele é mais rápido e consegue atingir a criatura em cheio, porém basicamente foi o mesmo que nada, já que a criatura se regenerou rapidamente. O monstro avança na direção dele mais uma vez, e o protagonista começa a perceber que a criatura estava copiando cada movimento dele. Pelo menos a sua teoria estava certa. Nesse caso não seria tão impossível derrotar o monstro, já que ele basicamente sabia como lidar com todas as suas próprias técnicas, já que foi ele mesmo que criou os seus movimentos. Enquanto lia alguns ataques e conseguiria jogar com facilidade, foi surpreendido com
ataque direto em seu rosto. E ele mais uma vez consegue se esquivar no último segundo, diminuindo bastante o seu dano. E acabou levando somente um corte leve no pescoço. O protagonista nesse momento ficou extremamente surpreso, já que essa criatura estava evoluindo a cada movimento novo. Ele não começa a levar as coisas um pouco mais a sério, e a habilidade do seu manto de um assassino foi ativado, e agora a sua velocidade de movimento aumentou em 15%. Nesse momento ele não poderia deixar essa luta se prolongar muito, e ele precisava ter a certeza e acabar com esse duelo em apenas 1 minuto, já que era o tempo que a sua habilidade tinha restante. Então avança mais uma vez em direção ao monstro e consegue desferir um bom golpe nele, assim que ele viu onde o investida. Porém a criatura, ainda sofrendo daquele ataque, conseguiu arrancar o braço do protagonista fora enquanto estava atordoado. Um leve machucado, como podemos ver. O protagonista claramente sentiu uma grande dor, perdendo o seu braço direito que estava segurando a espada. Mas as coisas ainda não tinham acabado, e ele precisava manter o seu foco. Então percebeu que a criatura na sua frente não estava mais se movimentando, o que indicava que provavelmente quando ela utiliza a sua habilidade de regeneração, precisa de um tempo a mais para se recuperar dos ataques pesados, e essa era a única chance de matar um monstro. Porém ele ainda precisava da sua espada para fazer isso, mas mesmo assim ela acaba metendo o louco e utiliza o seu resto de bônus de velocidade para avançar na direção do monstro. A criatura, mesmo estando atordoada, fica surpresa com o fato dele estar indo para cima dela sem uma espada. O monstro utiliza a sua própria espada para atacar o protagonista diretamente, porém ele consegue evitar o ataque e mandar a criatura pelos ares com o seu escudo. E agora o guardião da escuridão estava completamente destruído no chão, se contorcendo em agonia. E é claro que o protagonista não poderia perder essa oportunidade de que finalmente acabar com ele. E agora, em cima da criatura, ele utiliza o seu escudo para arrebentar o resto do corpo, e depois de conseguir arrancar a cabeça do monstro, o sistema parabeniza por ter concluído o nível 3 da Torre dos Desafios. Mais um pra conta, né, filha? Assim que ele entrou na sala de espera do próximo nível, seu corpo começou a se recuperar de todos os ferimentos e machucados causados pela luta anterior. E agora, com o seu corpo completamente regenerado, o protagonista encara paredes de concreto em sua frente e desfere um soco direto nela. E assim que destruiu uma boa parte da parede, percebe que já estava novinho em folha. Quando ele derrotou o guardião da escuridão do nível anterior, absorveu o seu espírito e agora estava bem mais forte do que antes. E comparado com os outros monstros que ele encarou até agora, a densidade desse espírito era bem pior de consumir que os outros. Mas quando fez isso, alcançou uma proficiência de 100% no seu traço inato de necromancia. E ele acabou subindo de nível. Com isso, desbloqueou a capacidade de absorver a habilidade de um espírito de um cadáver. O protagonista ficou bem surpreso com isso, já que ele não esperava que tivesse algo tão apelão assim dentro de uma habilidade. Na verdade, isso pode até parecer uma coisa baseada totalmente na sorte, mas ele só vai descobrir isso quando testar um pouco mais tarde. Depois de 3 níveis dentro dessa torre, o protagonista já estava começando a se acostumar com as coisas ao seu redor. E logo de cara, já dá uma olhada na área de conversa dos jogadores e percebe que já estavam trocando algumas informações sobre o nível 4. E agora ele tem um conhecimento de que seria um desafio em equipe, e indicava provavelmente que seria um desafio especial que ele vai enfrentar junto com outro desafiante. E ao olhar uma mensagem sobre a possibilidade dos responsáveis por isso quererem que eles completem o nível e se matem, percebe que ele teria liberdade para matar outro ser humano dentro do desafio, o que era algo que o deixava bastante incomodado. Uma reação esperada, eu diria. Quando o nível 4 da Torre dos Desafios começou, o sistema avisou para ele que terá o objetivo de eliminar o Rei Goblin dentro do limite de tempo. E a condição para esse desafio falhar vai ser a eliminação de todos os desafiantes de uma mesma equipe. E a penalidade para falhar nesse desafio é, como sempre, a clássica e boa morte. O protagonista nesse momento acabou de ser teletransportado para dentro do nível. Dá de cara com 2 pessoas na sua frente que provavelmente seriam os seus colegas de equipe. Uma garota toma a frente cumprimentando o protagonista e outro cara falando que já que eles estavam no mesmo grupo, deveriam falar um pouco sobre si próprios. Ela fala que seu nome é Hyon Lee e ela é um especialista em suporte de equipes, e ela também tem um nível E como caçadora no mundo lá de fora. O protagonista fica feliz em saber que provavelmente não estaria com uma equipe de perdedores. O outro cara se apresenta como Seong-gun Lee e era um especialista em um tipo específico de combate, tinha a classificação de caçador nível D no lado de fora, e o protagonista consegue observar que esse cara parecia ser um pouco rude, mas devido ao seu nível CUD, como o caçador provavelmente já estava acostumado com as pessoas dar algum tipo de tratamento especial para ele. O protagonista então se apresenta para sua equipe e quando fala sobre não ser exatamente um caçador, acaba deixando o Seong-gun bastante irritado com isso, alegando que ele só iria atrapalhá-los
O protagonista tenta explicar falando que não atrapalharia, já que era um lutador decente e poderia tomar conta de si próprio. E o grandalhão debocha dele e avisa que se ele começar a atrapalhar o trabalho em equipe, vai expulsá-lo. E o protagonista, quando recebe esse tratamento extremamente carinhoso, se lembra que basicamente essa era a sua rotina, a qual já estava quase se esquecendo de como era. O cara chato toma a frente e fala para o novato, se referindo ao protagonista, ficar tomando conta da retaguarda deles. A ponte levadiça do castelo começa a descer e o sistema avisa que o tema desse desafio será um combate em força de competição de 3 contra 3. E avisa que eles deverão trabalhar em equipe com seus colegas de equipe para completar esse desafio antes de seus competidores. E então, dentro do castelo, saltam 3 goblins em direção ao tal do especialista em combate, qual já começou a demonstrar uma certa dificuldade, reclamando que aquelas pequenas criaturas estavam lutando como se fossem guerreiros treinados. E então chama pelo protagonista de uma maneira bastante carinhosa, é claro, mandando ele lutar e começa a chorar pela cura da suporte. O protagonista fala para a garota que vai sair um pouco de perto dela para acabar com aqueles monstros que estavam atrapalhando. E ela não entende muito bem, já que ficaria sozinha ali sem ninguém para proteger as suas costas. E ao se virar, percebe que o protagonista já tinha derrotado todos os monstros da sua retaguarda. O guerreiro, lutando com grande dificuldade contra as criaturas, acaba derrubando sua espada no chão por causa de um ataque em seu braço. E ao reclamar que iria morrer apenas por causa de uns malvados em seu time, é surpreendido com o protagonista avançando e derrotando os monstros na sua frente. E com um grandalhão atordoado, avisa que vai tomar conta disso, alegando que ele só iria atrapalhar, e avança mais uma vez matando todos os goblins dali. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like aqui embaixo para dar aquela moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias, que também estão top demais. Depois de eliminar todas as criaturas, o protagonista começa a absorver os espíritos dos cadáveres, alegando que podia fazer isso já que os seus companheiros agora não eram capazes de ver os traços dessa energia. Como sempre, a sua janela de status avisa para ele que conseguiu o aumento permanente de seus status, já que ele absorveu esses espíritos, e agora a sua força aumentou em 3 pontos. A sua estamina aumentou em 2 pontos e a sua resiliência aumentou em 7 pontos. E com isso ele também conseguiu absorver a habilidade do Goblin, a qual deixa os seus sentidos mais aguçados e consegue prever e detectar os seus alvos com mais facilidade. E assim que utiliza a habilidade, percebe que o seu campo de visão estava extremamente maior que anteriormente. O protagonista se direciona para o seu trio. Sem algum comentário aqui, parece que o protagonista teve sorte, já que era um novato, e alega que só enfrentou goblins bastante fracos, mas mesmo assim ele superou as suas expectativas. O protagonista e a garota só observaram um cara passando vergonha sozinho e o protagonista logo tomar a frente, falando de agora em diante ele que vai assumir a linha de frente do time, alegando que agora isso vai ser uma formação mais eficiente para todos eles. E pergunta para o grandalhão se ele tem algum problema com isso, e ele claramente nega e pergunta se tinha mais alguma coisa que ele queria que fizesse. O protagonista fala que tudo que ele precisava fazer agora era manter a Ryan segura, e o protagonista pede para a garota guiar o caminho deles e dar o suporte necessário durante o combate. Agora sim tava tomando a liderança. Então começa mais uma onda de combate contra os goblins. Várias das criaturas avançam novamente na direção do trio, que agora já estavam na sua nova formação de combate. E o protagonista, quando matava as criaturas, já absorviam seus espíritos, fazendo com que sua habilidade continuasse aumentando com um percentual bastante alto. E agora já estavam 14 horas e 37 minutos para isso tudo acabar. Depois deles terem matado todos aqueles monstros, começam a andar em linha reta, até que a garota comenta que até agora eles só conseguiriam encontrar goblins, mas no momento em que estavam, tudo aparentava estar quieto até demais. O protagonista também conseguia perceber isso e logo avança com uma grande velocidade para frente para dar uma olhada no que estava acontecendo, deixando o seu trio surpreso. Assim que todos eles chegavam lá, percebem que todos os goblins dali já estavam mortos. Parecia, e já estava óbvio, os outros desafiantes já tinham passado por ali primeiro que eles. E o protagonista, ao encostar no sangue dos goblins, percebe que os corpos ainda estavam quentes, e eles poderiam pegar o grupo responsável por isso se ele se apressasse. Se o outro time matar o boss primeiro, a penalidade por falhar nesse desafio seria a clássica e boa morte de todos o seu grupo. E logo então fala para eles começarem a se mexer novamente. Um outro grupo de desafiantes também estava lutando com vários goblins ao mesmo tempo. Esse grupo aparentava ter a mesma força do trio e o protagonista estava, e tinha um deles em destaque que alegava que já estava cansado de matar goblins, e pergunta para o outro cara se ele tinha certeza que eles fizeram os últimos dali, e logo em seguida mata todas as criaturas que estavam ao seu redor com extrema facilidade. Tava fácil até demais. Jiju agradece a Sieyon pela ajuda, alegando que ele teve um desempenho incrível
lutando contra aquelas criaturas. E esse cara não aparentava estar muito feliz com isso, alegando que eles deixavam todo o trabalho duro para ele e pergunta para esse garoto se ele estava se divertindo enquanto era carregado por ele. Ji-Woo alega que não estava se divertindo com isso. Senhor fala para ele esquecer essa conversa e manda o seu trio ir em frente para abrir o portão para a batalha contra o Boys. E alega que eles deveriam fazer isso mais rápido para sair dali o mais rápido possível. Ji-Woo concorda e vai na frente deles para abrir o portão. Quando estava prestes a abrir o portão, o sistema avisa para eles que todos os membros do time competidor já tinham entrado na área do Rei Goblin e avisa que a batalha contra esse boss não vai começar até que apenas um dos dois times de desafiantes fique de pé, e até lá eles não deveriam sair da área designada. Um grande cubo vermelho que aparentava ser a área designada pelo sistema começou a cercar uma boa parte do perímetro em que estava. Ao se questionarem sobre o que estava acontecendo, o trio do protagonista chega para a surpresa de todos. E agora que estavam frente a frente, a luta entre eles iria começar. O protagonista então fala que vai começar ainda na frente e pede para Raion mandar para ele apenas alguns buffs e agilidade, e todo o resto que ela tivesse poderia ser utilizado no Senhor. A garota fala que já sabia o quão forte era o protagonista, mas esses outros caçadores que estavam na sua frente estavam muito além daquelas criaturas que enfrentaram. O protagonista agradece pelas palavras, mas fala que vai dar algum sinal se sentir em perigo. A garota então fala que vai ajudar os dois a derrotar esse grupo e utiliza os seus feitiços de agilidade para aumentar os atributos de agilidade do protagonista. O protagonista já estava ciente que os seus poderes já ultrapassaram o nível de um caçador normal. O Monark já estava bem forte, viu? Até porque ele já conseguiu matar no mínimo 30 goblins sozinho naquela área. E agora que estava frente a frente contra esse, no seu estado atual de força, conseguiria matar todos eles completamente sozinho. Pelo menos é isso que ele acredita. Em investida rápida, o protagonista avança para a frente desse trio inimigo, o qual acabou ficando surpreso com a grande velocidade dele. Ji-Woo logo levanta o seu escudo para tentar se proteger e utiliza o seu feitiço de barreira para impedir mais avanços do protagonista. Porém, esse feitiço serviu para nada, já que ele conseguiu destruir aquela barreira grande apenas com um golpe de sua adaga. Em outra investida, o protagonista conseguiu passar sua lâmina em Ji-Woo e no outro cara, e apenas o Sion ficou de pé para lutar contra ele. O trio do protagonista assistia bastante surpresos à luta dos dois. O protagonista estava achando isso bastante estranho, já que ele tinha certeza que era mais forte que esse cara na sua frente. Porém, mesmo assim, ele continuava de alguma maneira bloqueando todos os seus ataques, e agora ele precisa descobrir como está fazendo isso, antes que seja tarde demais. Consegue uma brecha nas costas dele para derrotá-lo, porém acaba sendo surpreendido com a defensiva dele. E o cara conseguiu mais uma vez bloquear um dos seus ataques. E o protagonista pelo menos conseguiu entender que o motivo dele estar conseguindo desligar todos os seus ataques eram seus olhos. Ele então joga o seu escudo na frente de seu campo de visão para bloquear os seus olhos. O protagonista finalmente consegue derrotar esse caçador perfurando o seu peito com a sua adaga. E assim que fez isso, o sistema parabeniza, alegando que ele conseguiu alcançar o objetivo especial e por causa disso conseguiria uma recompensa bônus. Assim que essa batalha terminou, a garota olhou para o pulso do protagonista e percebeu que ele estava tremendo. Pergunta se ele estava bem e ele, com uma cara desolado, fala que estava tudo bem. A garota percebe que parecia que ele ainda estava em choque por ter matado aqueles três. Ela acreditava anteriormente que ele era um assassino normal, mas aparentava ser apenas uma pessoa comum. O protagonista fala para o seu trio que acredita que seja melhor e os três vão logo para a batalha contra o boss. E pergunta se eles estavam ok com isso. O seu trio claramente concorda com essa proposta e um pouco depois, dentro da fala que aconteceria a batalha, o protagonista já estava humilhando o Rei Goblin com uma grande facilidade e o derrota como se fosse nada. O Nalhão ficou bastante surpreso com a força que o protagonista tinha dele. O sistema então parabeniza por ter completado os 4 níveis da Torre dos Desafios e por causa disso vai conseguir uma recompensa na qual todos os status vão aumentar em 4 pontos. E como uma recompensa bônus, ele também ganhou uma habilidade chamada Aceleração Instantânea, e agora ele deveria voltar para o lobby. O Grandalhão foi o primeiro do trio a entrar dentro do portal. Ele aparentava estar bastante nervoso com o que aconteceu, mas se despediu deles falando que os veria por aí. E agora só resta o protagonista e a garota que estavam se olhando. O protagonista fala para ela que esperava que ela conseguisse voltar para a Terra e começa a ir em direção ao seu portal, mas ela chama por ele. E agora que tinha a atenção do protagonista, ela fala que talvez não fosse o seu lugar de fala, mas fala para ele que ele fez aquilo apenas porque precisava sobreviver. Alega que alguém deveria ter feito aquilo e se ele não tivesse feito, ela faria. Foi um mal necessário, digamos assim, e meio que obrigatório também. O protagonista fala para ela que ele estava grato pelas palavras, e ela em resposta manda uma solicitação de amizade para ele dentro do sistema. A garota começa a ir em direção ao seu portal, falando que o protagonista basicamente carregou o trio durante
todo o percurso do desafio, e ela não poderia sair dali sem agradecer apropriadamente. E fala para o protagonista procurar por ela na guilda Branco Prateado, assim que retornasse para o planeta Terra. E enfim, ela entra dentro do seu portal, e agora que o protagonista finalmente estava sozinho, ele precisa tomar uma decisão bastante importante. Precisa tomar a decisão de absorver os espíritos humanos que ele matou, ou deixar isso pra lá. Quando o protagonista viu aqueles astros pela primeira vez, ficou bastante insegura de absorver eles, porque acreditava que estaria cruzando um caminho sem volta. Mas agora ele já tinha se decidido depois de escutar as palavras daquela garota. O protagonista não vai matar as outras pessoas para ficar mais forte, mas também não vai hesitar quando precisar fazer isso. Então ele começa a absorver o espírito do cadáver do Senhor. Pela primeira vez o protagonista sentiu a estranha vontade e desejo dentro do seu coração. Era a primeira vez que ele queria algo além do seu sonho de se tornar um caçador um dia. A todos os desafios deu para ele assim incrível oportunidade, e ele pretendia aproveitar essa oportunidade completamente até conseguir ficar o mais forte possível. Nesse momento ele queria apenas continuar subindo na torre. Ele então atravessou o portal e o sistema avisa para ele que agora estava dentro do lobby do nível 5, e por causa disso conseguiu uma expansão do seu sistema, Yoki Tenkai. Assim que ele desbloqueou o ajuste de seu sistema, agora o seu sistema é capaz de dar notas para o desafiante de acordo com a sua performance. Pede para ele colocar o seu nickname. O protagonista, depois de pensar um pouco, selecionou o nickname Huntisman. Meio estranho, mas tudo bem. E agora tinha acesso ao ranking de notas dos outros desafiantes que estavam no placar, que já era bastante autoexplicativo, e ele também nem sabia se estava dentro do ranking. Mas quando descia, conseguiu achar o seu nome sendo o 16º da lista. Tinha bastante informações sobre ele e percebeu que para ter uma nota classificada, seriam pegos os resultados de toda a sua trajetória do nível em que estava. Suas notas variavam de SS+, até um B+, e agora tinha nota A- de média depois de fazer as contas. Tava até que bom mesmo, bem melhor que o esperado. O protagonista, quando percebe que ele era bem mais forte do que esperava, o sistema avisa para ele que os desafios que estiverem ranqueados dentro do top 50 daquela lista serão designados como pioneiros, e os pioneiros vão receber alguns benefícios assim que alcançarem o nível 8. Eles conseguirão obter um Halo, e o protagonista, quando vê esse nome, se questiona se era algum tipo de habilidade, mas queria descobrir isso uma hora ou outra depois. Ele então começa a acessar o seu sistema, o qual avisa para ele selecionar o espírito morto que ele deseja absorver, além do que eles já estavam possuindo. O seu número limite anterior de absorção era de no máximo 5, mas agora já estava aumentando para 15, e começa a absorver o espírito daqueles 3 jogadores que ele matou anteriormente, junto com o espírito do Rei Goblin. E logo teve um aumento permanentemente de seus status depois de absorver esses espíritos. Nesse momento o protagonista se sentiu ultrapassando os limites da humanidade, então ele compra uma pedra de retorno, a qual permite o usuário sair da torre dos desafios por 3 dias e retornar ao lugar em que estava anteriormente. Ele utilizou isso para testar se conseguiria sair dali e manter as suas armas, e então utilizar a pedra para finalmente voltar à sua casa por um tempo. Depois desse tempo todo dentro da torre dos desafios, o protagonista finalmente estava voltando de volta para sua casa, e ao utilizar a sua pedra de retorno, ele caiu em um portal que o levaria direto para o seu mundo real. Assim que ele começa a sair, o sistema avisa que ele retornou para sua residência e retornaria para a torre dos desafios depois de 3 dias. O protagonista agora estava acordado em sua cama, e ao se levantar se depara com o seu quarto exatamente do jeito que estava antes. E enquanto estava deitado, cogitou tirar um cochilo para dar uma descansada depois de tudo aquilo que aconteceu, mas logo começou a sentir um mau odor e decide fazer algo sobre isso primeiramente. Começa a se levantar dizendo que vai tomar um banho, fica surpreso ao se deparar com o seu escudo e a sua adaga jogados no chão. Coisas aqui estavam ficando de boas até demais. Isso pelo menos responde a sua pergunta. Agora ele pode trazer para o mundo real os seus itens que conseguem dentro da torre, mas isso também significa que os outros desafiantes também podem levar seus equipamentos para a Terra. Nesse momento ele precisa se mover o mais rápido que conseguir, já que a cada dia que se passa, mais e mais desafiantes vão começar a retornar para o planeta Terra, e provavelmente vão encher os mercados digitais com itens dentro da torre, e pode fazer com que o preço desses equipamentos no mercado de caçadores tenha um aumento desproporcional. O protagonista precisa vender esses seus itens o mais rápido que conseguir, mas o seu problema atual é que só poderia vender itens dentro do mercado se possuísse uma licença de caçador, mas pelo menos ele tinha agora um plano para resolver esse seu problema atual. Então ele pega o seu celular e liga para o seu antigo treinador. Manyo Yang atende a ligação se apresentando como o dono da academia de caçadores Lotus Branco e pergunta como poderia ajudar.
O protagonista fala que era ele e pergunta se lembrava de sua pessoa. O treinador fala confirmando que se lembrava e comenta que ele poderia entrar no website da academia para pedir o seu reembolso das despesas. O protagonista fala que não precisava desse reembolso. O treinador fica um pouco confuso e pergunta se ele tinha certeza e questiona sobre ele ter mudado de ideia. O protagonista então fala que na verdade tinha um favor para pedir. O treinador fala que se ele quisesse pedir para voltar para a academia não precisava desperdiçar o seu fôlego, que a resposta sempre seria não. O protagonista então fala que precisa de sua ajuda para aplicar para o exame de caçadores. O treinador lembra o protagonista sobre seus estados extremamente baixos que ele tinha anteriormente na última vez e fez o teste, já que ele conseguiu a pior nota total. O protagonista fala que já estava ciente disso. O treinador consegue falando que além disso, ele também não tinha nenhum traço inato ou alguma habilidade, não poderia aparecer simplesmente pedindo isso. E o protagonista, como cartada final, sugere pagar a taxa necessária para fazer isso. O treinador fala que não teria problema com tanto que ele pagasse. E aí o protagonista fecha um acordo alegando que tudo que o seu treinador precisa fazer é ajudar ele no exame de caçadores. Uma oferta simples e básica, até mesmo para um babaca que nem ele. O protagonista, enquanto tomava banho, acaba olhando para o espelho e percebe que o seu corpo estava bem mais forte do que antes, mas logo percebe que estava ficando distraído, começa a trocar de roupa, alegando que precisava se apressar para chegar a tempo do exame de caçadores. O protagonista então começa a sair de seu apartamento e se depara com a vizinha e a cumprimenta. E a vizinha pensa para si própria que é o coitado do cara que fica treinando para se tornar um caçador, mas ela também o cumprimenta e deseja um bom dia para ele. O protagonista agradece e deseja o mesmo, e enquanto sair a sua vizinha percebe que ele ficou mais alto. Do lado de fora do prédio, o protagonista tenta chamar por algum táxi para conseguir a sua carona, mas ao perceber que não estava tendo sucesso com isso, começa a pular entre os prédios para sair dali o mais rápido que conseguisse. Com essa velocidade em que estava, conseguia chegar até lá a tempo. O bichinho aqui tá na velocidade da luz. Dentro da associação de caçadores, o protagonista fica frente a frente com seu antigo treinador. O protagonista o cumprimenta falando que já havia se passado bastante tempo desde a última vez que eles se viram. O treinador dá um sorriso falando que não faz tanto tempo que nem alguns dizem. O protagonista fala que provavelmente se deve ao fato dele ter tido algumas experiências estranhas ultimamente. O treinador pergunta sobre que tipo de experiências estranhas eram essas. O protagonista fala que duvidava que ele entendesse, mas a conversa dos dois logo foi interrompida com um cara de terno se apresentando como Yun Kim, que seria o supervisor do exame daquele dia, e explica que como o protagonista estava sob a tutela de um treinador, significava que estava isento do exame teórico e da entrevista, e pergunta se ele tem alguma dúvida sobre o processo. O protagonista recusa falando que já estava bastante familiarizado. Inhu fala que isso era excelente, nesse caso deveriam começar logo e pede para os dois seguirem ele. Agora dentro da sala de testes, o protagonista estava empunhando uma espada esperando o seu desafio começar. O treinador olhando de cima fala para o instrutor ter a certeza de fazer com que o protagonista falhe o mais rápido possível para acabar com isso logo. O instrutor pede para ele não se preocupar com isso, já que preparar um teste com os piores mortes possíveis para usuários de espada lutarem. O instrutor pede para o protagonista escolher a dificuldade de seu exame, que vai do nível 1 até o 10. O protagonista sempre escolheu o nível 1 em todas as vezes que prestou o teste anteriormente e sempre acabava perdendo para um mero Goblin, mas ele era muito fraco anteriormente. O treinador começa a comentar dizendo que apostava que ele iria escolher o nível 1 novamente, mas ao escutar que o protagonista escolheu o nível 10, foi extremamente surpreso. O exame então começa. E a sua missão para completar o desafio era basicamente eliminar o pássaro de fogo que estava na sua frente. O sistema então avisa para o protagonista que a sua velocidade de movimento vai diminuir em 25% devido à habilidade do inimigo chamada Roar do Predador. E a sua espada começou a se rachar aos poucos. Logo é revelado para a gente que o seu treinador tinha sabotado as suas armas para garantir que ele falhasse no teste, alegando que era isso que ele merecia por agir como se fosse alguém que iria pagar por isso com a sua vida. Mas gente escrota existe em todo lugar, viu? Meu Deus. Quando o seu treinador conseguiu passar pela primeira vez nesse teste, se tornar um caçador se sentia como se fosse o número 1 do mundo. Mas eventualmente começou a ficar para trás de seus companheiros e no final desistiu de tentar alcançar eles. O mundo dos caçadores, talento natural é tudo, e aceitou esse fato. A raça humana é instintivamente levada a desistir quando se deparam com uma barreira imensa na sua frente. O treinador acreditava que isso não acontecia só com ele, todas as outras pessoas sentiam a mesma coisa. E basicamente, essa era a razão que ele queria que o protagonista falhasse que nem ele. De volta ao presente, o protagonista está enfrentando alguns problemas contra esse pássaro de fogo, já que a sua espada acabou se partindo ao meio quando ele tentou se defender. Ele sabia que era uma arma de baixo nível, mas não esperava que ela fosse se quebrar tão facilmente. Mas ao observar para como seu treinador olhava, já sabia que tinha sido ele, mas não tinha tempo para pensar muito nisso,
já que o pássaro de fogo estava avançando novamente em sua direção. Mas pelo menos isso funcionaria para o protagonista, já que era uma boa oportunidade para colocar a sua habilidade que ganhou anteriormente em prática. Então ativa a sua habilidade de aceleração instantânea. Agora é Shao pro louro. Ele com essa habilidade ativada consegue dar um pulo tão alto que alcança o pássaro de fogo no teto. A criatura começa a carregar uma bola de fogo para atirar em sua direção, porém interrompida com o protagonista cravando a metade da sua espada dentro de seu olho. Mas eu percebi que aquela espada estava muito pequena para causar algum dano sério. Ele cai no chão, arranca uma das placas de cerâmica e atira na cabeça da criatura, partindo ela ao meio. E por pura coincidência, é claro, a placa foi atirada na direção em que estava o treinador e o instrutor, os quais estavam se perguntando sobre o que tinha acontecido. Foi então anunciado que o exame acabou de ser concluído e parabenizou o protagonista pelo seu desempenho. O protagonista começa a se dirigir ao treinador, perguntando se ele estava bem, alegando que não percebeu que estava ali em cima esse tempo todo. Um pouco depois, uma mulher entrega a licença de caçador do protagonista, na qual estava escrita que ele pertencia à classe C. A mulher o parabeniza por ter oficialmente se tornar caçador e agora que ele estava se registrando dentro da associação de caçadores, estava apto a frequentar as atividades dos caçadores. O protagonista pergunta se isso significava que ele poderia entrar dentro da Dungeons e vender tudo o que quisesse, e a mulher confirma. Enquanto isso, o treinador estava conversando com aquele cara, alegando que ele deveria para ele uma explicação, já que ele disse anteriormente para tirar certeza que o protagonista falhasse dentro de 10 segundos. O examinador falou que não sabe o que aconteceu, já que eles fizeram o melhor que puderam. Fizeram esse exame impossível de se terminar, assim como ele pediu anteriormente, especialmente para alguém com as habilidades do protagonista. O treinador pergunta o motivo deles, pelo menos não terem dado uma classificação menor para ele. O examinador falou que não faria sentido, já que como ele derrotou seu alvo dentro de 10 segundos em um exame nível D, provavelmente acharia isso bastante estranho. Se conseguisse uma classificação baixa, o treinador tenta insistir mais uma vez, falando que devia ter alguma coisa a mais para ele fazer, mas foi logo interrompido com a chegada do protagonista, que alegava que finalmente conseguiu a sua licença. O examinador o parabeniza e o protagonista vai em direção ao seu treinador, alegando que ele não parecia muito bem e pergunta se tem alguma coisa de errado. O que eu gosto desse protagonista é que ele sabe ser chato na hora certa. O treinador fica um pouco sem graça e começa a parabenizá-lo, alegando que agora era oficialmente um caçador. O protagonista então lembra que o seu treinador era caçador de nível C de se aposentar. O seu treinador pergunta qual era o seu ponto com isso. O protagonista falou que não era nada demais, só estava apenas relembrando de quando ele chamou de lixo, e o protagonista fala que estava com esse questionamento se ele apenas estava se projetando nele. O treinador então fica extremamente irritado com isso e avança em direção ao protagonista para atacá-lo. Porém, o protagonista consegue desviar facilmente e o acerta em cheio no estômago, alegando que isso tinha sido apenas defesa pessoal, e acerta um enorme tapa na sua cara, falando que isso agora é um acerto de contas. E o seu treinador, enquanto caía, percebe que ele era muito mais forte do que um caçador de nível C. Mas não me diga. Mais tarde, do lado de fora da associação de caçadores, o protagonista pergunta para o examinador se ele queria que ele trabalhasse diretamente para a associação de caçadores. O examinador fala que ele estava correto, alegando que o seu salário inicial seria de 1 bilhão de won por ano, completamente aberto para negociações, e alega que isso definitivamente não era um pacote ruim. O protagonista comenta que essa na verdade era uma oferta bastante sólida. O examinador fala que era justo considerando o potencial que eles acabaram de ver que ele tinha. O protagonista fala para o examinador que sabia que ele tinha feito o exame contra ele, mas havia que não fará disso um grande problema, mas também não fará um acordo com pessoas que não confia. Ele sai dali e joga o cartão do examinador no chão. 2 dias depois, o protagonista se depara com um noticiário falando sobre algumas alegações recentes entre os caçadores presenciaram um fenômeno estranho chamado de Torres dos Desafios. O protagonista então descobre que finalmente o mundo inteiro sabia sobre essa torre, mas pelo menos ele fez um uso decente disso nos últimos 3 dias, já que conseguiu um bom preço pelo seu equipamento também. Já estava quase na hora dele retornar novamente para dentro da Torre dos Desafios, e aí finalmente esse sistema aparece avisando para ele que retornaria para todos os desafios em apenas um momento. Então o tempo para de contar e ele é mandado novamente para dentro da Torre dos Desafios. Estava na hora dele ficar ocupado de novo e mal podia esperar para se sentir ficando cada vez mais forte dentro daquele lugar repleto de desafios. Estava empolgado até demais a criatura. Ele finalmente estava de volta ao lobby e parou da última vez em que estava ali. Mas pelo menos ele sabia que dessa vez conseguiria mover os seus itens livremente entre a Torre dos Desafios e o mundo real. E então ele coloca o baú e uma pedra que estavam junto dele, dentro de seu inventário por agora. Ele então se levanta da cama falando que vai começar a se preparar para o próximo nível que tinha pela frente. E aí seu sistema avisa para ele que desbloqueou a conquista de
de retornar para a torre, assim garantindo uma habilidade nova chamada de Olho da Verdade. E os seus olhos mudaram de cor e agora ele tem uma habilidade que permite que o seu usuário consiga informações de qualquer coisa que ele vê pela frente utilizando sua energia mágica, e também permite que ele saiba quando um dos seus alvos selecionados está falando a verdade. O protagonista fica bastante contente com isso, já que era uma habilidade inacreditável e teve muita sorte em conseguir. Enquanto observava essas coisas, o protagonista decide comprar a lâmina do trovão, que custou a bagatela de 5.500 pontos. Comprou também um escudo que custou 3.800 pontos. Era uma boa espada, mas ele precisava se acostumar com as habilidades que ele tinha e o seu equilíbrio. A lâmina do trovão tem uma habilidade que ao atingir um alvo, o usuário consegue 10% de chance de ganhar um efeito chamado acerto do raio. E o protagonista tinha certeza absoluta de que isso uma hora seria bastante útil para ele. O protagonista então chama pelo sistema dizendo que queria começar o 5º nível dos desafios, e quando o portal aparece em sua frente, ele se atira nele. Enquanto ele era enviado para dentro do desafio, o sistema avisa que ele conta na dificuldade difícil e o tema desse desafio seria caçada e queria um tempo restante de um dia para concluir. Seu objetivo desse desafio era matar o boss lobisomem, e as condições para falhar nesse desafio era a morte desafiante ou esgotamento de tempo. Como recompensa de conclusão, conseguiria a bandana do lobisomem, e a penalidade para falhar no desafio era a boa e velha morte. A de sempre, né galera? Já virou um clássico. O protagonista agora estava dentro do nível 5, em um ambiente rochoso cheio de lobos olhando para ele, como se fosse um pedaço de bisteca gigante. Nem pensaram duas vezes e começaram a avançar na direção do protagonista, qual conseguiu fatiar todos eles com a sua espada facilmente. Foi aí que, enquanto ele falava que estava decepcionado até agora, se deparou com 3 lobos imensos com uma coloração diferente, o qual aproveitou que um dos lobos que o protagonista lutou estava fraco e o abocanha, partindo o coitado do lobinho ao meio. O protagonista nesse momento começa a ficar empolgado, alegando que era disso que ele estava falando, e as criaturas gigantes começavam a avançar junto dele. Estava ficando até que divertido, já que ele conseguia se desviar das criaturas facilmente e cortar elas ao mesmo tempo com a sua espada. Foi então que o seu sistema avisa para ele que, enquanto estava conseguindo eliminar essas criaturas facilmente, as suas habilidades iam aumentando de nível uma por uma. O protagonista, enquanto analisava ao seu redor, percebe que já estava alcançando o limite de crescimento de uma de suas habilidades, que conseguiu no nível 3. Já estava na hora de encontrar uma nova habilidade de armas. E aí os lobos começaram a avançar em sua direção novamente. Depois de eliminar aquelas criaturas ao seu redor, começa a absorver os espíritos dos cadáveres dos lobos, e mais uma vez teve um aumento de sua proficiência de habilidades em 16%. Ele fica feliz ao perceber que os seus status de necromancer também estavam subindo bastante. Nessa taxa de crescimento, ele seria capaz de melhorar o seu traço inato nesse mesmo andar. E aproveita a situação para começar a ir em direção ao boss da área. E enquanto avançava, percebe que tinha mais lobos mortos na sua frente. Se questionava-se o motivo disso, se seria porque eles estão lutando por território ou algo do... Mas ao perceber as marcas nos cadáveres dos lobos, percebe que isso tinha sido feito por uma espada. E velho, tem coisa aí. Até as rochas perto dele estavam repletas com essas marcas de espada. Então utiliza a sua habilidade do Olho da Verdade para dar uma olhada nas achaduras das rochas. O sistema informa que isso foi uma marca criada por um corte de alta proficiência áurea. E ao escutar esse nome da aura, se questiona se isso seria uma habilidade diferente. Ainda havia bastante coisas que ele não sabia dentro daquela dos desafios, e tinha maus pressentimentos sobre isso. Foi aí que ele escutou um enorme barulho à sua frente. Começou a avançar na direção daquele barulho. Quando ele chega perto da caverna, acaba se deparando com um lobisomem gigante, sendo arremessado para fora completamente machucado. O sistema então fala que o objetivo do desafio já foi concluído e começa a identificar a causa disso. O sistema fala que a análise já foi concluída. O protagonista teve o seu desafio invadido por um jogador desconhecido. E então começa a elaborar um novo objetivo para o protagonista, e agora ele vai tirar a missão de matar o desafiante que invadiu o seu desafio de outra dimensão. O protagonista, quando escuta o fato dele ser de outra dimensão, se questionou sobre essa torre existir outras dimensões pelo universo, e ele agora não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então o invasor fala que conseguia ver que o protagonista não sabia o que estava acontecendo, alegando que parecia que ele tinha vindo de uma dimensão mais primitiva, e alega que ele não era mais um mestre desse desafio. Pergunta para o protagonista o motivo do seu silêncio, questionando se o medo da morte se estava deixando nervoso. O protagonista agora tinha em sua frente mais um idiota para enfrentar. Coitado, nem sabia quem era esse suposto idiota. O protagonista ainda não tinha considerado a possibilidade
de outro desafiante tentar invadir o seu desafio para roubá-lo, mas considera que deveria ser pelo menos grato por não ter falhado no desafio imediatamente. De volta à realidade, o invasor começa a se preparar para a luta contra o protagonista, alegando que parecia que o seu terror já tinha dominado, ele então deixaria que a sua espada falasse por ele. O invasor logo avança em direção ao protagonista e ele chuta o cadáver do lobisomem em sua direção para tentar atordoar, mas acaba criando uma brecha e o atinge nas costas com a sua espada. Mas quando pensou que causou algum ferimento significativo, percebe que a sua espada nem atravessou a sua malha. Então era a vez do invasor atacar ele, com apenas um golpe, acaba quebrando o escudo do protagonista e o arremessou com tudo em sua direção a uma rocha. Com a força do impacto causado no escudo, o protagonista teve uma parte do seu braço quebrada. Seu invasor agora em sua frente comenta que a sua aura de alguma maneira foi bloqueada, mas mesmo assim a armadura que ele estava utilizando era bastante inútil. O protagonista pergunta quem ele era e o questionou sobre seu invasor, alegando que ninguém mencionou algo do tipo para ele anteriormente. O invasor fala que, assim como ele, esperava de uma raça primitiva. O protagonista é ignorante sobre essas invasões e desafios. Ouvir isso claramente não deixou ele muito feliz e pergunta o motivo dele ter invadido seu desafio. O invasor fala que lamentar não vai ajudar e esse basicamente era o modo que a torre funciona, e fala que vai garantir a sua piedade um golpe rápido de sua espada, tentando parecer humilde esse indivíduo. O protagonista em desespero pede para ele esperar e pergunta se ele pelo menos poderia contar para ele o que era uma invasão desafio. O invasor fala que não tinha motivos para não contar, já que o protagonista já estava quase morrendo, então começa a explicar que as invasões de desafio eram uma das funções adicionadas ao sistema a partir da recompensa ao alcançar o nível 8. O usuário pode adquirir um token de invasão dentro da loja para interferir no desafio de outro desafiante. O protagonista fala sobre mais uma coisa, alegando que ele disse anteriormente sobre essa dimensão ser mais primitiva e pergunta se isso significava que ele era de outro mundo. O invasor fala que isso era claro, questionou sobre ele vir de outro lugar. O protagonista consegue finalmente se levantar e utilizar sua habilidade do olho da verdade para conferir se ele estava mentindo. O invasor percebe que ele estava utilizando uma habilidade desse tipo e pergunta como ele ousava suspeitar de sua honestidade. O protagonista se faz de besta e pergunta o que ele faria sobre isso. Seu invasor novamente o chama de primitivo e idiota. O protagonista fala para ele que, como entregou uns informações valiosas, contaria para ele uma coisa em troca. Ele explica que o seu braço não estava muito mal por causa de sua habilidade de resistência à dor, e complementa alegando que o motivo dele estar segurando seu braço não é por causa da dor, mas sim porque se deixar ele solto, vai acabar ativa na sua habilidade de regeneração rápida. E assim que ele deixa o seu braço livre e acaba ativando sua habilidade, ele se regenera instantaneamente. Ele explica para o invasor que a sua habilidade o regenera automaticamente. Também fala que achava que ele deixaria a sua guarda baixa se parecesse machucado. O invasor comenta dizendo que ele era um curador e um espadachim, mas mesmo assim, se ele não tivesse mais nada para falar, o seu destino já estava traçado. O protagonista pega novamente a sua espada do chão, alegando que era uma coisa difícil de se dizer, já que ele continua ficando mais forte a cada tempo que se passa ali. A hora de ativar o modo protagonista chegou. Ele começa a aumentar o seu poder permanentemente, possuindo os espíritos dos cadáveres que estavam ao seu redor. A sua força novamente aumenta em 2 pontos, a sua agilidade aumenta em 3 pontos e a sua estamina aumenta em 3 pontos. A sua magia aumenta em 5 pontos e a sua resiliência também aumenta em 7 pontos. O invasor, quando vê isso, comenta que era bastante intrigante o fato dele conseguir ser capaz de ficar mais forte sozinho. O protagonista não responde e ativa a sua habilidade de assassino e faz com que sua velocidade de movimento aumente em 15%. Depois disso, ele ativa a sua habilidade de aceleração instantânea, fazendo com que o invasor fique incrédulo, já que não era possível um desafiante de nível 5 possuir tantas habilidades que nem ele. Então os dois começam a lutar novamente. O invasor desfere um poderoso golpe com a sua espada, mas acaba errando, já que o protagonista se esquivou, tenta acompanhá-lo, mas continua errando. A habilidade de aura é uma habilidade de alto nível que pode causar sérios danos, mas por sorte, os status do protagonista definitivamente estavam maiores que o dele. Ele sabia que poderia continuar se esquivando de seus ataques, mas o único problema era a sua gigante armadura. Era um item raro, ele não conseguia cortar por causa do seu nível baixo. Mas tendo isso dito, ele continuou se esquivando assim e atingindo poderia ativar a habilidade secreta da sua espada. E assim foi feito, fazendo com que o invasor sofresse o efeito em um time perfeito. Deu certo até demais. Seria uma baita dor de cabeça para o protagonista se a armadura desse cara tivesse resistência à energia, mas por sorte não. Seu invasor, agora atordoado no chão, comenta aqui anteriormente a chance de vitória que era dele. Questiona como um desafio de nível 5 possuía tantas habilidades. O protagonista fala que era culpa dele ter
ter enforcado somente na sua armadura, ter ficado com apenas uma habilidade de alto nível. Então avança em direção a ele com a sua adaga, dizendo que faria isso muito rápido. O invasor tenta impedir, alegando que poderia responder mais perguntas, mas o protagonista fala que não tinha nada em sua mente. Então ele finalmente mata o seu invasor. E o sistema logo de imediato parabeniza por ter completado o nível 5 da torre dos tutoriais. E ao perceber que o corpo do invasor estava desaparecendo, ele de imediato absorve o seu espírito, fazendo com que a sua proficiência da habilidade aumentasse mais uma vez em 15%. E essa foi a história de hoje. Curtiu? Então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais as próximas histórias que vocês querem ver por aqui. Eu estou sempre de olho e respondendo os comentários, respondendo vocês. As melhores histórias estou trazendo. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem Mauás. Até o próximo vídeo e tamo junto!